O Inferno em Chamas. Teu destino é um lugar de tormento e viver em um lugar que sempre arde. O vinho e o pobre perdido. Arrepende-te antes que seja tarde. E dia a dia aguardando o inferno de dor e sem luz. Teus pecados tornados estarás pagando. É melhor te salvar e ser a cruz. Língua seca, furada, clamando em um lago de fogo nadando lá. Desespero e um fogo sempre eterno, onde o verme não morre jamais. E dia a dia aguardando o inferno e a ira do Senhor. Teus pecados contados estarás pagando. Deixa a Jesus Salvador. Senhoras e senhores, Dr. R.G. Lee. A Bíblia, a inspirada, a infalível palavra de Deus, nos ensina sobre a realidade do inferno. O inferno de punição eterna pela consciência para o impenitente, para quem rejeitou o Senhor Jesus Cristo, o único que pode dar e assegurar a salvação. Há um céu, então deve haver um inferno. A Bíblia nos fala sobre o céu. A Bíblia nos fala sobre o inferno. A mesma Bíblia que nos fala das glórias e bem-aventuranças do céu, fala-nos também sobre as misérias e tormentas do inferno. Tirar a doutrina do inferno de nosso pensamento, do nosso ensinamento, da nossa pregação, da nossa educação, é tirar a cura e deixar a doença. É tirar o farol e deixar as pedras escondidas nas quais afundam os navios. É tirar a vacina e deixar a varíola. É tirar a luz e deixar as trevas. O inferno é uma terrível realidade. Senhoras e senhores, sou Estus Pirkel e estou aqui no Sinai. Foi aqui há muitos e muitos anos que Moisés subiu nesta montanha. Nós poderíamos relatar sobre a sarça ardente, a voz de Deus do céu, os 10 mandamentos, mas nossa história de hoje preocupa-se com outro aspecto desta área. Mas primeiro, deixe-me ler meu texto. Em Mateus 10, 28, Jesus diz: "E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo." Que reflexão séria. Jesus estava falando sobre um lugar chamado inferno. E era numa vastidão como esta que nós vemos pela primeira vez pessoas sendo realmente jogadas no inferno. Versão brasileira, BKF. Em Números, capítulo 16, versículo 34, nós lemos pela primeira vez na Bíblia uma experiência sobre pessoas indo para o inferno.
Enquanto o povo de Israel vagueava ao redor de um deserto que parecia infinito, 3 dos mais poderosos líderes de Israel, Corá, Datã e Abirã, rebelaram-se contra os líderes apontados por Deus, Moisés e Arão. Moisés disse-lhes que estavam se rebelando não contra os homens, mas contra Deus. Advertiu-os de que Deus mostraria quem era dele. Moisés, você gloriou-se muito dizendo que é escolhido de Deus. E sobre nós, somos tanto enquanto você. Todos vocês podem saber que o Senhor me enviou através dos milagres. Eu não os tenho feito por mim mesmo. Se todos os homens morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam a todos os homens, então o Senhor não me mandou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens... Alucinações de um homem louco. Tais discursos sempre implicam que ele é o único entre nós através de quem Deus fala. Eu digo, se quer fazer alguma coisa, faça agora. Isto o chocou? Bem, deveria, porque nós estamos dando a você uma pequena demonstração de um evento do qual a Bíblia nos fala, e a Bíblia é a palavra de Deus. Mas talvez você esteja dizendo, pregador, por que um retrato do inferno? Bem, em primeiro lugar, há pregadores modernistas que estão dizendo às suas igrejas que o inferno é simplesmente aqui na Terra, quando a Bíblia nos ensina de outra maneira. Há alguns meses atrás, eu estava preparando um sermão. Na realidade, o meu assunto era o inferno. Minha esposa havia deixado 2 moços entrarem para falar comigo. Eu não tinha ideia do que eles queriam, e eles não tinham ideia de que eu era um pregador. Bom dia, senhores. Sinto tê-los feito esperar. Sentem-se. Senhores, estou certo de que vocês têm alguma coisa especial em suas mentes nesta bela manhã de domingo. O que é que vocês têm para me dizer? Como homem, nós viemos para falar de Jesus. Ótimo. Então vocês estão testemunhando para o Senhor. Testemunhando. Eu não sou testemunha coisa nenhuma. Não estamos conseguindo entender. Ganhando almas, tentando trazer pessoas para Jesus, para elas não irem para o inferno. Isso é trágico. Na verdade, o que nós tínhamos em mente era uma discussão com o senhor sobre profecia. Sobre os acontecimentos futuros, de acordo com esse livro. Entendo. Que livro é esse? Esse é o livro do Dr. Long. Ele é um cobra, sabe? Escutem, se vocês vêm para falar sobre profecia, por que não se apoiam somente na Bíblia? A Bíblia é muito difícil de entender. Dr. Long faz a profecia simples. Nossa igreja é uma transa nova, moro? Isso é coisa nova. De acordo com a tendência do mundo de hoje. Eu posso entender. Esta Bíblia conta sobre o inferno mesmo, onde os pecadores são queimados para sempre, eternamente. O que você acha sobre isso, rapaz? De acordo com o Dr. Long, Deus jamais condenará alguém para ser queimado no inferno. Então por que ele diz na Bíblia que fará? A Bíblia não fala tal coisa. Ela ensina que o iníquo vai para o inferno, e o inferno é simplesmente um túmulo. É mesmo? Aonde foi buscar essa informação? Do original grego. E traduzido pela versão de King James, a palavra inferno significa túmulo. Vocês dois já leram o Novo Testamento? Você tá gostando da minha cara? Não.
lemos. Bem, eu já li. E posso assegurar a vocês que o Novo Testamento grego nos fala literalmente sobre o inferno que queima, onde os pecadores passam a eternidade se eles não são salvos. Senhores, eu detesto ser rude, mas tenho um sermão para pregar e muitos preparativos para fazer. Desculpe, não sabíamos que o senhor era um pregador. Se soubéssemos, não teríamos entrado. Amém. Bem, está certo. Eu estou contente por terem entrado. Gostaria de convidá-los para irem e me ouvirem pregar. Ei, pregador, sobre o que vai pregar? Meu assunto é o inferno. Não vamos nos divertir muito. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, meu jovem. O inferno não deve ser desconsiderado. E a menos que sejam salvos, é o lugar para onde vocês dois estão se dirigindo desde agora. Que papo furado. Ora, Milagre, me deixe só. Ei, pregador, eu quero que você saque isso. Se eu for para o inferno, haverá uma porção de amigos meus me esperando por lá, entendeu? Eu disse para me deixar sozinho. Outra coisa, pregador. Se eu alguma vez decidir me salvar, você será uma almofadinha que eu virei procurar. Mas não alimente esperanças. Eu faço a minha vida, entendeu bem? Espera um pouco, Ken. Qual o mal em ir para o culto? Eu gostaria de fazer a gentileza de ouvi-lo. Eu gostaria. Você vai ouvi-la. Você faz suas coisas e eu as minhas. Ah, outra coisa, pregador. Gostei do seu sermão, mas estou na minha. Desculpe, pastor. O texto para a nossa mensagem de hoje encontra-se em Mateus 10, 28, onde Jesus disse: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus declarou que o inferno é um lugar terrível. Meu desejo hoje, ao falar-lhes sobre o inferno, é ajudá-los a considerá-lo do mesmo modo e a voltar-se do caminho do inferno para o caminho do céu. Jesus não fez o inferno para o homem. Ele o fez para o diabo e seus anjos. Todavia, a Bíblia declara que há mais pessoas indo para o inferno do que para o céu. Em Mateus 7, 13, 14, Jesus disse: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. As estatísticas provam que a cada hora 6.000 pessoas morrem e metade desse número vai para o inferno. Isto significa que a cada hora 3.000 pessoas vão para o inferno. A cada minuto mais de 60 pessoas vão para o inferno. Neste preciso, alguém está sendo conduzido para o inferno em chamas. Muitas pessoas não planejam ir para o inferno. Elas tencionam conseguir a salvação logo. Porém, acabam caindo porque estão seguindo amigos que os estão levando direitinho para o inferno. O que você pensa quando ouve a palavra inferno? É apenas uma palavra para preencher uma conversa? Muitas pessoas usam as palavras inferno e diabo tão displicentemente que mesmo quando um pregador as usa, as pessoas acham que ele está amaldiçoando, praguejando. Porém, Deus não tinha isto em mente. Estas palavras na Bíblia tensionavam trazer convicção e arrependimento para o pecador. Em Marcos 16 diz: todo aquele que não crer será condenado. Aqui em Apocalipse 20:15 diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E isto soa como um provérbio? Com licença, um momento, por favor.
Que se foi, pregador. Nós estávamos numa estrada coberta de cascalho, bateu no monte. Perdeu o controle, ele está morto, pregador. Eu quero saber. Ele vai apenas para a sepultura. Ele não está indo para o inferno agora, está? Infelizmente está. Certamente ele está se queimando nas chamas do inferno exatamente agora. Mas eu me preocupo com você. Gostaria de vê-lo salvo. Por que não se senta aqui até o final do culto? Sim. Isso, sente-se. É tão bom tê-lo aqui. O que vocês acabaram de presenciar é um exemplo do que eu tenho falado. De repente, a vida pode se transformar em morte. Não gosto de trazer este assunto à tona nesta hora de desconsolo desse jovem, mas por ele e por todas as almas perdidas que me ouvem hoje, eu sinto que devo falar. Há menos de uma hora, um amigo deste rapaz me disse: pregador, eu não me importo de ir para o inferno, porque se eu for, todos os meus amigos irão estar lá para me saudar. Ora, mas que ideia mais errada. Não há nenhuma amizade no inferno. Não vai haver programas de TV para assistir ou filmes para ver. Não haverá piqueniques, nem crepúsculos para apreciar juntos, nem uma viagem de férias com a família. Tudo será uma longa noite de arrependimento, remorso e lamentação para sempre e sempre. Oh, quantas recordações vão persegui-lo no inferno. Você não conseguirá esquecê-las. Voltarão à sua mente. Pense. Talvez você tenha caçoado de alguém que distribuía folhetos numa esquina movimentada. Você pensou que era tudo uma grande piada. Boa tarde, prazer em vê-lo. Pegue um folheto. Prazer em vê-lo. Boa tarde, amigo. Eu gostaria que você pegasse um folheto sobre como nascer de novo e as 3 cruzes do Calvário. Eu lhe agradeço por ter vindo por esta rua. Boa tarde, prazer em vê-lo. Leve um folheto. Tem essa, pregador. Vejam, este folheto diz como nascer outra vez e eu gostaria de falar sobre isso. É por isso que estou aqui hoje, para mostrar como ser salvo. Vocês sabem que há 2 lugares para ir. Um é o céu e o outro é o inferno. Se forem para o inferno, ficarão nas chamas eternas, porque a Bíblia diz: onde o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Aonde vocês iriam se morressem hoje? Que espécie de bobagem você está pregando, homem? Por que você não guarda essa caretice para as crianças do jardim da infância? Talvez elas caiam nessa bobagem de inferno, mas nós não. Nós acreditamos que o inferno é aqui na terra mesmo. Muitos de vocês têm ouvido sobre a salvação muitas e muitas vezes, mas ainda não são salvos. E por quê? Alguns de vocês ainda estão perdidos porque têm medo de que seus amigos irão falar se vocês aceitarem Cristo. Porém, lembrem-se do que Jesus disse em Marcos 8,38. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Você está perdido apenas para agradar seus amigos? Se está, vai se arrepender. Saiba o que acontece para amizades no inferno. No livro de Daniel, nós temos a história do rei Belsazar na terra. Ele viveu à altura com seus amigos. Que dia de confusão deve ter sido para ele, despido de todos os seus poderes reais e sendo escoltado para o inferno por demônios. Vamos vê-lo na sua chegada ao inferno. Tire suas mãos sujas de mim. Eu mandarei açoitá-lo e cortar sua cabeça por isso. Guardas! Guardas! Seus guardas não poderão ajudá-lo agora. Onde estamos? Olha a sua volta, majestade. Você está no inferno. Sou eu, rei da Babilônia. Vá pelo seu caminho, Belsazar. É por sua causa que eu estou aqui. Eu pensei que ele ficaria contente em me ver. Bem, eu não estou contente. Você me guiou através de maus caminhos. E agora eu estou aqui nesse lugar horrível. Eu te odeio por isso. Eu odeio ele você. Ele gostava de mim. Não havia nada que ele não fizesse por mim. Verá que
Aqui ninguém gosta de ninguém. A grande paixão aqui no inferno é um odiar ao outro. Isto é que todas as almas perdidas encontram no inferno. Não há amor, somente ódio. Irmãs odeiam irmãs, irmãos odeiam irmãos. O desfile de rostos que o rei Belsazar vê é infinito. Centenas deles ele festejou. Mas não importa quão grande tivessem sido na terra, Faraó ou rei ou capitão, foram todos reduzidos a apenas uma outra alma sofredora, condenada ao tormento eterno. O mesmo se aplica a parentes e amigos seus, se eles não são salvos. Não há alternativa. Há somente uma resposta: inferno. E o inferno é real, quente e terrível. Eu agradeço a Deus por pregadores que ainda pregam desta maneira. E agora, ouçam estas palavras profundas pelo Dr. Jack Hyles. O inferno é o lugar da consciência eterna, da eterna concupiscência. É o único lugar onde a oração não é respondida. Quando as pessoas irão chorar no inferno dizendo: deixe-nos ir, deixe-nos ir. Deixe-nos ir para o julgamento do grande trono branco de Deus. E ser lançado uma vez mais num lugar preparado para aqueles que não estão preparados. Você está preparado? Este não é seu primeiro convite para a salvação. Não duvide. Agora mesmo você está se lembrando de outros cultos onde você rejeitou o convite de Deus para salvar-se. Eu suplico a você hoje para vir e dar seu coração e sua vida a Jesus Cristo. Como um dos ladrões que simplesmente recebeu Cristo em seu coração. E ele olhou os olhos de Jesus Cristo e, vendo seus olhos compassivos, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nosso Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje você pode ser salvo. Hoje você pode vir ao Senhor e ter a salvação. Eu insisto com você para vir e dar seu coração e sua vida a Jesus Cristo. Tim, você não acha que ele é um bom pregador? Tim, a senhorita Vera está falando com você. Eu não sei por que você me trouxe aqui. Eu me sinto tão mal. Esse pregador está tentando me levar na conta. Muitos de vocês estão como os malfeitores. Vocês rejeitaram Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Todos de pé, por favor. Enquanto o coro canta: ó Salvador, me achego a ti. Eu insisto para que vocês façam sua decisão com Jesus Cristo agora. Venham. Eu disse a você que esse pregador estava mexendo comigo. Nossa igreja nunca assusta as pessoas para entrar na religião. Além do mais, eu gosto do caminho que nosso pregador ensina. Ele diz que todos nós somos filhos de Deus. Mas sim, seu pregador está errado. O único caminho pelo qual alguém pode ser salvo é através de nosso Senhor Jesus Cristo. Poxa, tudo isso é demais. Tim, eu tenho pena de você. Oh, como eu desejo ajudar você e ver o quão horrível é dar as costas a Jesus e ir para o inferno. Oh, por que eu não tenho ouvidos? É tão terrível aqui. Oh, minha alma condenada, minha alma. Para mim, uma das mais horríveis coisas sobre o inferno serão os vermes atormentadores. Em Isaías, capítulo 14, verso 11, nós lemos sobre pessoas no inferno, num lugar onde os vermes estão embaixo delas e cobrindo-as. Em Marcos, capítulo 9, Jesus disse que o inferno é um lugar onde os vermes não morrem. Mas você diz: pregador, não há vermes literalmente, há? Deus não puniria o homem com isso, puniria. A Bíblia diz que sim. Mas você diz: pregador, eu acho que Jesus quer dizer consciência quando ele diz que os vermes não morrem. Não pode ser. A palavra consciência é usada 33 vezes no Novo Testamento.
Em todos os exemplos, a palavra grega é suneideses. A palavra usada em Marcos 9 não é suneideses, porém é scolex. E a palavra scolex significa larva de inseto. Portanto, os vermes do inferno são vermes mesmo. Você pode imaginar o que é ter vermes roendo o seu rosto, sua boca, suas orelhas, seus braços, seu corpo todo. Você pode imaginar a tortura causada por tantos vermes? Pense no cheiro horrível, na coceira eterna. Imagine a dor que eles causarão. Não é de admirar que a Bíblia diga que haverá pranto, lamentação e ranger de dentes. Em Atos 12, nós temos a única vez, além de Marcos, em que a palavra scolex é mencionada. É a referência ao rei Herodes, que estava fazendo um discurso em Cesareia quando foi comido por vermes. Este foi Herodes que matou Tiago e tentou matar Pedro. Ele tinha a pretensão de ser como Deus, mas seus vassalos logo viram que ele não era Deus. Não passava de um simples mortal. Nesta cena dramática, porque Deus não dividirá sua glória com nenhum homem. O rei Herodes logo será apenas uma memória escura enquanto os vermes devoram seus órgãos. Eles vanquearam-se com seu coração negro, deliciando seus glutinosos intestinos. Devoraram seus globos oculares, seu rosto, tudo, até nada mais restar, a não ser o odor de podridão do que havia sido perverso Herodes. Que horrível visão para observar. Que terrível mau cheiro deve ter havido. E isto lhe provoca repugnância? Então pense que não é somente para ver, mas é para sempre, onde nem você nem os vermes irão morrer. Em Lucas 16, 19 e 31, Jesus nos fala sobre dois homens. O nome de um era Lázaro, o nome de outro não é dado. Ele é simplesmente chamado o homem rico. Há quem pense que isto é uma parábola, mas não é. Esta é uma história de homens reais que viveram na terra e quando eles morreram foram para lugares reais para morar eternamente. Como queremos parafrasear o homem rico e Lázaro, o mendigo, gostaríamos de apresentar primeiro o homem rico, que será conhecido como Dives nesta cena. Dives gostava muito de viajar com seus amigos e com seus 5 irmãos, talvez porque ele quisesse impressioná-los com sua importância. O homem rico possuía literalmente milhares de acres de terra, onde seus escravos trabalhavam até roerem os dedos. Mas para Dives, este traço desumano não significava nada. O que importava mais era que ele era senhor de todas as terras por onde andava. Em certas ocasiões, suas viagens chegavam a fazer com que ele quase sonhasse com mundos de Petra, a cidade avermelhada, colorida de rocha sólida. Este é o Monte Seir e o selado Velho Testamento. Mas as viagens de Dives não eram só por causa do panorama. Ele viajava para ganhar mais dinheiro, para enganar quantos pudesse. Certo dia, Felipe e Natanael, 2 discípulos de Jesus, estavam dirigindo um culto perto da casa do homem rico. Que barulho horrível é esse que estou ouvindo, Nathan? Isso é um grupo de discípulos. Alguns seguidores de Jesus. Eles estão cantando e testemunhando. Testemunhando e cantando? Uhum. Vamos ver o que esses fanáticos estão fazendo. Venha, mulher. Louvemos o maravilhoso nome de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus de Nazaré? Quem é ele? Ele é o líder de uma falsa religião que está enganando pessoas em todos os lugares. Um falsificador, um enganador, um falso profeta. Você não precisa segui-lo.
Obrigado, senhoras. Agora eu gostaria de passar a palavra ao meu bom amigo, Natanael. Obrigado, Felipe. Obrigado. Sabem que, como discípulo de Jesus de Nazaré, eu devo falar a vocês sobre nossa missão de pregar. Pregar e falar a judeus e gentios que ele é o bom pastor, que ele veio salvar as pessoas de todos os seus pecados. Eu não pude evitar de ouvir seus comentários. Porém eu, como vocês, quando ouvi falar de Jesus pela primeira vez, não estava interessado. Mas depois meu amigo Felipe começou a falar com tanto ardor, com tanto entusiasmo sobre o Senhor, que eu comecei a prestar atenção. Então eu o encontrei e fiquei convencido de que ele é o único Filho de Deus. Aceitei-o como meu Salvador, e se você o aceitar, ele será seu bom pastor e salvará você de seus pecados. Natanael está certo. Obrigado, muito obrigado. Fique sabendo que nós temos coisas melhores a fazer do que deixar que o filho de um carpinteiro me diga o que fazer com o meu tempo. Passe bem, pregador. Tempo para nada ou para ninguém que não fizesse aumentar sua riqueza ou seu prestígio. Porém, ele tinha muito tempo para seus prazeres pessoais. Vamos observar Dives e seus irmãos num diversão. Eles estão indo assistir à apresentação dos gladiadores nos seus feitos sangrentos e assassinos. O que é hoje, Dives? Um grupo de desertores está sendo colocado contra os gladiadores. Acho que vai ser bastante divertido. Vão indo, garotas, vão indo, vão indo. Senhor Dives, pode me dar os restos de comida? Eu estou com fome. Se você está com fome, por que não vai trabalhar e ganhar seu próprio sustento? Eu gostaria muito, se eu pudesse. Mas estou tão fraco. Só posso sentar aqui e esperar algumas migalhas. Vocês são todos iguais. Jonas, vá à cozinha e pegue um pedaço de pão velho. Veja bem, pão velho. E dê a esse desgraçado infeliz. Eu vou falar com meu amigo, Rei Herodes, para baixar um decreto proibindo todos vocês, miseráveis mendigos, de ficar na rua. Natan, você conseguiu bons lugares? Eles nos deram ótimos lugares, bem onde o machado dos gladiadores cairá sobre o coração dos desertores. Excelente, excelente. Vamos voltar para casa agora. Eu só espero que aquele miserável não esteja mais vagabundeando lá na entrada. Saiam daqui, plebeus, saiam! Antes que eu mande os soldados os prenderem. Vem, mendigo, eu vejo que você ainda está aqui. Você não tem casa? Não, senhor. Não agora. Mas um dia, eu irei morar numa gloriosa mansão com meu senhor. Se está se atrevendo a se referir ao meu bom amigo e caro Rei Herodes, ele iria querer vê-lo bem distante. O senhor a quem estou me referindo é Jesus. Jesus de Nazaré. Você acha que ele poderá ajudá-lo? Ele pode e ele ajuda. Dei minha alma a ele e ele me salvou. Você não me parece salvo. Você parece doente, faminto e desamparado. Tudo o que o senhor vê é o meu corpo. Mas quando aceitei Jesus como meu Salvador, ele levou meus pecados, trouxe paz para minha alma e me fez aceitável para Deus. Então, por que ele não fez alguma coisa para esse seu corpo desgastado? Não importa como meu corpo seja tratado. Quando eu morrer, eu irei para um lugar de eterna paz e felicidade. Irei habitar na sua gloriosa presença para sempre. Não gostaria de tê-lo como seu salvador e pastor?
Mas como muitos hoje, Dives não tinha tempo para um salvador ou pastor. Sua mente estava concentrada na preparação de um grande banquete onde todos os personagens importantes de outras terras foram convidados. Lá estavam o infame Pilatos, o rei da Síria e uma de suas mulheres, Lacínias, um rico mercador de Tiro, o rei Herodes, a rainha Herodias, Abato, um senador romano. Naturalmente, Dives estava no auge da glória com seu grupo de mulheres, para grande desgosto de sua esposa. Caifás, o eminente sacerdote, prestou homenagem ao ricaço. Vejo-as mais tarde, meninas. Meninas, eu quero agradecer-lhe pela generosa oferta que o senhor enviou para o templo. Foi um prazer. A conversa entre Dives e Caifás girou principalmente a respeito de Jesus, um cidadão que estava desagradando muito a ambos, ao sacerdote e ao ricaço. Ele pretende ser filho do maior Deus. Na verdade, tem se falado muito em crucificá-lo. Pois eu lhe digo, Caifás, quando nós livrarmos esta terra de pessoas como esse Jesus de Nazaré, este será o melhor país para se viver. Mais uma vez, obrigado pela generosa oferta. Tá, garotas? São todos loucos. E quando eles chegarem, eu já estava contente. O que há, meu rapaz? Lázaro, mendigo, o senhor acaba de morrer. Graças a Deus, os meus convidados já haviam chegado. Devemos mandar alguns dos escravos levar o corpo? Sim, vejam tudo. Lázaro jazia morto, quase escondido pelas trevas. O que Dives não sabia era que no instante em que Lázaro morreu, anjos haviam se aproximado dele para levá-lo para a glória. Levante-se, meu filho. Você está livre agora. Que dia glorioso deve ter sido para Lázaro. E será para você também, se estiver preparado. Bem-vindo ao lar, Lázaro. Nós o estávamos esperando. Nunca mais você ficará com fome, ou com sede, ou aborrecido, ou solitário. Mas por todos os infinitos anos da eternidade, você gozará das bênçãos do Senhor. Do céu vem o esclarecimento sobre tudo o que Deus dá. Salmo 16:11 diz que a mão direita de Deus há delícias perpetuamente. Muitos passarão pelo maravilhoso evento de atravessar o rio da água da vida. Todos podem beber livremente dela. Quantos cantos haverá para sempre? Mas vamos voltar para a festa do milionário Dives. A festa estava no auge da atividade. Atenção! Quietos todos! Eu proponho um brinde ao nosso grande e glorioso rei, Rei Herodes.
Eu me sinto mal. Ai, meus braços estão paralisados. Eu bebi muito. Chamarei o médico. Mas era muito tarde para um médico fazer alguma coisa. Estava morto. Ele tinha presenciado seu último banquete. E a única coisa que o mundo veria dele novamente seria o seu corpo sendo velado. Amigos, nosso país sofreu a perda de um grande cidadão na passagem do nosso amigo Dives. O Sr. Dives era meu amigo pessoal. E embora ele não fosse fiel em assistir a muitos cultos, ele era fiel para o templo. E sustentou com muitas ofertas generosas. Eu tenho certeza que Deus entende que ele era um homem ocupado. E eu não tenho dúvidas de onde ele se encontra agora. Ele está no céu, esperando por todos nós que o encontraremos lá. Mas como Caifás estava enganado? A Bíblia diz que, no inferno, ele, Dives, levantou seus olhos na tormenta e viu Abraão ao longe e Lázaro em seu seio. E ele então chorou e disse: Pai Abraão, tenha piedade e mande Lázaro para que ele mergulhe a ponta de seus dedos na água e refresque a minha língua, porque estou atormentado com este fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que durante a tua vida recebestes tantas coisas boas como más. Lázaro, porém, só recebeu coisas ruins. Agora ele está confortado e tu estás atormentado. Além disso, tudo isto entre tu e nós há um grande precipício, de forma que nós não podemos passar para aí, nem vós podeis passar para cá. Volte para a terra, para avisar a minha esposa e meus irmãos, e que eles também não venham a este lugar de tormenta. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão. Se um deles voltasse para eles da morte, eles se arrependeriam. Se eles não ouvirem Moisés e os profetas, tampouco ouvirão alguém que volte da morte. Por que o milionário estava tão ansioso para que seus irmãos fossem avisados sobre o inferno? Por causa do seu amor por eles? Eu penso que não. Ele ainda estava pensando em si mesmo. Sabia que se seus irmãos viessem para o inferno, eles o acusariam de tê-los liderado para lá. E isto aumentaria a sua tortura. Mas eles foram para o inferno. Eu estou perdido. Deixe-me, seu miserável. Em histórias comuns, este seria o fim. Nós todos iríamos para casa e esqueceríamos o assunto. Mas este não é o caso em histórias eternas como esta. Os fatos dessa história permanecerão para sempre. As chamas continuarão crepitando para sempre. A tortura continuará também. A memória será eterna. A sede permanecerá. Vamos ver Dives 1000 anos após sua chegada no inferno. Se eu tivesse apenas prestado atenção, mas não eu tinha que bancar o grande homem. Todas essas vozes voltam agora a obcecar-me, mesmo o mendigo Lázaro. Não importa como meu corpo seja tratado. Quando eu morrer, irei para um lugar de eterna paz e felicidade. Eu estou desesperado. Eu não suporto. Mas a história ainda não termina aqui. Nesta hora deste nosso século XX, enquanto você e eu estamos aproveitando nossas vidas mortais, o ricaço já passou por 2000 anos de tortura. Neste minuto ele está sofrendo. As chamas não subiram nem um pouquinho. Sua língua ainda está ressequida e sedenta. Ele ainda está acusando e sendo acusado. E ainda há um terrível pavor se estendendo sobre ele e sobre os outros habitantes do inferno. O pavor do dia em que ele e os outros terão que ficar perante o grande trono branco de julgamento. Que vergonha e que desgraça quando seus relatórios estiverem lá. Ele sabe que depois do seu histórico ser lido, ele ouvirá as palavras: Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, eu serei lançado no eterno lago de fogo? Embora nós tenhamos visto algumas cenas horríveis do inferno, descritas de uma forma pitoresca até aqui,
Nenhuma palavra ou filme pode descrever todos os seus terrores. Hebreus 10:31 diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deixe-me dar a você alguns outros aspectos do inferno não abordados até aqui. O inferno é eterno. Daqui a 10.000 anos, os pecadores estarão lá. Daqui a 100.000 anos, os pecadores ainda estarão lá. Daqui a 1 milhão de anos, os pecadores ainda estarão lá. Daqui a 100 milhões de anos, os pecadores ainda estarão lá. Daqui a 1 bilhão de anos, os pecadores ainda estarão lá, blasfemando, chorando, amaldiçoando, em tormentos que nenhum homem mortal jamais experimentou. Dê uma olhada neste quadro. Meu objetivo é tentar ajudar você a pensar na extensão do tempo no inferno. 1 com 6 zeros adicionados representa 1 milhão de anos. Mais 3 zeros e será 1 bilhão de anos. Mais 3 e será 1 trilhão de anos. Mas como você pode ver aqui, tem um com todos estes zeros representando 300 zeros de anos. Depois deste longo tempo ter se passado no inferno, que tempo será? Bem, deixe-me dizer isto. Depois deste longo tempo ter passado, não haveria nenhum sinal de esperança para um pecador escapar do inferno para sempre. Inferno, ele deve existir para sempre. Um grande pregador da América de hoje é o Dr. Bob Gray. Sua visão neste assunto é muito direta. Apesar do que os críticos e os pseudo-intelectuais têm dito sobre o inferno, eu creio que a descrição de Nosso Senhor Jesus Cristo em Lucas, capítulo 16, é exata. Aqui, nosso Salvador descreve o inferno como um lugar para onde as pessoas vão quando morrem se não eram salvas. E neste exato lugar é que a tormenta consciente é claramente descrita. Por exemplo, muitas pessoas estão surpresas de ouvir que a Bíblia, em ambos os testamentos, nos ensina que o espírito tem a habilidade de perceber sensações como o corpo as sente. Por exemplo, Jesus nos conta no versículo 23 que o homem rico ergueu os olhos na tormenta. Jovem, você está tentando agradar a quem? Esse seu amigo é digno da tormenta do inferno eterno? Eu odeio dizer isto deste modo, jovem. Mas se você estivesse no inferno agora, você o veria provavelmente num fogo torturante. Você veria tortura como nunca viu antes. O inferno é chamado de abismo sem fundo. Isto significa que os pecadores continuarão caindo para sempre. Não haverá lugar nenhum firme abaixo de você. Em Apocalipse 9, nós lemos sobre umas horríveis criaturas que vivem no inferno, que são uma parte do eterno tormento. Elas vêm à Terra por um período de 5 meses de tortura mortal. Todavia, não pestanejarão em voltar para o inferno a fim de torturar os condenados para sempre. São chamados de gafanhotos. Não os gafanhotos que você conhece. Seus corpos são como os de cavalos. Seus peitos como couraças de ferro. Eles têm dentes como leão, cabelos compridos e usam coroas de ouro. Suas caudas são como de escorpiões. As torturas dos condenados ecoarão em seus ouvidos para sempre. Pense na condição de Esaú. Isto porque vendi minha alma por um prato de lentilhas. Vocês verão todos os pecadores que foram para o inferno. Essa coisa continuará para sempre. Sempre, 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 sempre. Ajude-me, espere, eu não tentei. Sua companhia no inferno será horrível. Todos os assassinos não regenerados de todos os tempos estarão lá. Anos atrás, quando toda esta terra era novinha em folha, nós lemos sobre o primeiro assassino em Gênesis capítulo 4. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Pode
Pode ser que Caim tenha sufocado seu irmão até a morte, mas qualquer que tenha sido a arma, você pode estar certo que sua memória nunca o deixará. Em 2 Reis, capítulo 8, nós lemos sobre um horrível assassinato. Hazael matou seu rei Ben-Hadad, que estava doente na cama. Ele pegou um cobertor, molhou-o na água e apertou-o contra o rosto de Ben-Hadad até que ele morreu. Também Acabe e Jezabel, Atalaia, a rainha perversa, o faraó do Êxodo e muitos outros assassinos do Velho Testamento. Há centenas sobre os quais podemos falar, mas vamos tomar somente um exemplo. Os assassinos de João Batista. Herodes, Herodias e Salomé são os principais personagens. O homem que decepou a cabeça de João Batista também estava envolvido. Eles estarão todos lá. Amigos, perguntem a si mesmos se é bom ir para o inferno. Se você estivesse no inferno neste momento, mudaria de ideia? Provavelmente você veria todos esses assassinos mencionados na Bíblia. Você deve ter acabado de chegar. Eu não me lembro de tê-lo visto antes. Há quanto tempo você morreu? Eu não sei. Seu nome é Hazael. Ele decepou a cabeça de João Batista e deu a Salomé. Ele ainda não conseguiu esquecer. Ele pensa que todo mundo é João Batista. Você não é João Batista, é? Não. Eu não sou, não. Pobre Caim, eu gostaria que parasse de olhar para as suas mãos. Foi com elas que matou seu irmão Abel. Sufocou até a morte. Aquele é Hazael. Ele era o rei da Síria. Ele foi o rei da Síria depois de ter assassinado Ben-Hadad. Mas aqui ele é outra alma atormentada. Por que aquele homem está olhando para mim? Eu lhe disse antes. Ele acha você parecido com João Batista. Ele ainda está vivo! Ele ainda está vivo! Mas dessa vez eu matarei! Matarei! Senhor Jesus, ajude-me. Eu não quero estar aqui. Por favor, desculpe. Eu não sei o que aconteceu. Jovem, eu posso ver que o que eu disse sobre o inferno afetou você. Graças a Deus por isso. Eu não sei quais têm sido seus pensamentos, mas não importa quão horrível você visualizou o inferno. Ele é muito pior do que isso. O próximo passo é seu. Deus quer salvá-lo. Mas você precisa responder-lhe. Por que você não sai do seu lugar e vem para frente? Você não se arrependerá. Esta é a mais importante decisão que você poderá tomar. Você gostaria de ser salvo agora?
Sim, senhor. Deixe-me mostrar-lhe no livro de João, capítulo 6, versículo 37. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Você está preparado para deixar que Jesus Cristo salve agora? Sim, senhor. Então você quer pedir a Ele? Senhor, eu sei que tenho pecado. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me. Eu sei que tens falado ao meu coração. Eu não tenho ouvido, Senhor. Salva-me, Senhor, eu quero ir para o céu. Eu não quero ir para o inferno como quem? Salva-me, Senhor, salva-me. Por favor. Ótimo, Tim, ele salvou você. Sim, Senhor. Se você morresse agora, para onde iria? Direto para o céu. Como você sabe? Aceitei Jesus. Ele está no meu coração. Vamos agradecer-lhe por salvar sua alma. Deus, obrigado por ter salvo Tim agora. Obrigado porque tu o trouxeste para o teu serviço. Grato por teres feito o que sempre fazes quando pecadores vêm a ti. Grato em nome de Jesus. Amém. Você também não gostaria de vir a Jesus e ser salvo agora? Talvez você esteja dizendo, pastor, eu não poderia ir depois de uma mensagem como esta. As pessoas diriam que eu fui pressionado a ser salvo. O que tem isso? Você está olhando para um homem que em 1940 ficou impressionado em ir para o inferno. Eu fui a Jesus e ele salvou-me. Ele fará o mesmo a você, se você for a ele. Você não gostaria de sair do seu lugar e vir à frente agora? Ele quer salvar você.